Gente, é o seguinte, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a velhice. É um assunto que eu acho super interessante, porque eu sempre falo para Mari, né, Mari, que eu quero envelhecer, eu quero, sei lá, chegar nos 100 anos, eu quero chegar e ficar bem velhinha. E para isso a gente tem que começar uma construção hoje, né? Para que a gente possa envelhecer bem, a gente começa a construção hoje. Exatamente. E pode falar, Mari. Não, exatamente, a construção começa hoje, né? O que a gente quer para o nosso futuro, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, começa hoje. Começa hoje. E aí a pergunta, quem é que pensa no futuro? Porque eu pus essa enquete no meu Instagram e a resposta foi bem legal. A maioria pensa no futuro, né? E eu acho isso bem legal. Mas aí a pergunta agora é: o que você tem feito para que esse futuro seja extraordinário? Quais são as pecinhas que você tem construído hoje para esse futuro incrível, para essa saúde incrível? O ser humano, de uma forma geral, estudos mostram que o ser humano tem medo do envelhecer. Não por ficar cheio de rugas, né? As rugas que a gente tem. Também, né? Nós, principalmente nós mulheres, nós somos muito vaidosas, mas eu acredito que o que mais assusta nesse processo de envelhecer é muito essa questão do estar doente, dar trabalho, não poder aproveitar, não conseguir aproveitar, né, de tudo que a gente pode ter nesse futuro, nessa velhice. Então, o que eu quero trazer para vocês são dicas práticas para que vocês possam pôr em prática hoje, para que vocês possam realmente curtir essa velhice de forma sensacional. Para que essa velhice ela seja de fato uma velhice saudável, uma velhice gostosa, porque nós merecemos isso. A construção começa hoje para que a gente possa colher hoje. E é muito importante falar isso, porque muitas vezes a gente fala do futuro, e tem algumas pessoas pensando muito no futuro, o que traz ansiedade, não é legal. Então a gente tem que ter uma preocupação no futuro, mas não uma preocupação excessiva, né, Mari? Senão a gente acaba ficando ansioso, e a Exatamente. ansiedade é negativa. Na verdade, assim, qual que é a fórmula do sucesso? Né? O que os estudos mostram foi identificado a fórmula do sucesso. É você viver 10% no passado você só tira os aprendizados, né? Então, muito pouco, ninguém vive remoendo o passado. Viver 30% no futuro, visão positiva de futuro, como que você quer ser, como que você quer estar, enfim, saber o que você quer construir para o futuro, mas principalmente 60% no presente, construindo esse futuro hoje. Então, assim, esses 30% é uma visão do que você quer, mas a construção, ela é hoje. A ação, ela só pode ser feita hoje. Então, é viver o presente 60%, bastante coisa, né? Uma proporção bem legal para a gente aprender, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida, em todas as áreas. Exatamente, gente. Então anotaram aí 30% é no futuro, não é pouco, não. 30% é bastante, mas 60% tem que ser no O presente. Nós presente. precisamos viver mesmo o presente, até porque é esse presente que vai trazer um futuro melhor, certo? Exatamente. Então vamos lá. Eu vou pôr meu foninho aqui para não dar o eco, né? Que às vezes dá. Então, gente, vamos começar. Eu queria trazer um ponto super importante aqui, que é a parte da inflamação. Então, o que tem acontecido, o que eu percebo muito, é que estamos envelhecendo, a humanidade está envelhecendo mais rápido. E envelhecendo, quando eu falo, não são as rugas, envelhecendo, quando eu falo, é o corpo está ficando mais velho, e inclusive doenças que eram antigamente doenças de pessoas mais velhas, com 60, 70 anos, hoje são doenças muito comuns em crianças, inclusive. O que mostra que realmente as crianças estão envelhecendo mais rapidamente. Então, é uma preocupação, né? É uma preocupação que nós temos que ter
Para quê? Para que a gente mude esse processo. E muito está relacionado com a inflamação, e eu queria trazer esse tema à tona. Eu acredito que muito desse envelhecer precocemente, eu acredito que muito das patologias que nós vemos enfrentando hoje, que antigamente não eram patologias de pessoas novas, eram patologias de pessoas velhas, e eu quero trazer que às vezes a pessoa velha, não é só velha em termos de idade. Muitas vezes nós vemos pessoas de 30 anos que têm um metabolismo velho, que tem um metabolismo que realmente está propenso a patologias por conta de ser um metabolismo que não funciona de acordo com a idade deles, que seria 30 anos, assim por diante. Então, é muito importante que a gente entenda que esse processo, muitas vezes, ele vem acontecendo por conta desse processo inflamatório. O que é o processo inflamatório? O processo inflamatório é, de fato, uma inflamação. Acho que a gente já conhece, a maioria de vocês já passou por um processo onde cortou o braço, machucou, ralou, e aí toda a cascata imunológica vai até essa região, trazendo vermelhidão, trazendo inchaço, rubor, calor. Então, toda aquela região, ela recebe ali uma carga do sistema imunológico, de uma cascata imunológica, para quê? Para fazer o conserto daquele estrago, vamos dizer assim, né? Então, eu caí, ralei, e aí o meu sistema mesmo, ele é tão perfeito que ele vem e faz o conserto desse estrago. O problema é o quê? O que tem acontecido é que essa inflamação que a gente vê externamente, ou a que a gente vê internamente, por exemplo, uma inflamação no joelho, uma inflamação em alguma articulação, essa inflamação ela pode acontecer de forma sistêmica no nosso corpo. E ela vem acontecendo na maioria dos casos. Quando nós entendemos que existe uma patologia, a gente entende também que ali existe uma inflamação. Então, por exemplo, o diabetes, hoje a gente já sabe que o diabetes ele não está relacionado só com o consumo excessivo de açúcares, de carboidrato de uma forma geral. O diabetes, ele é uma doença inflamatória, ou seja, o diabetes é uma doença que pode ser controlada através de fatores anti-inflamatórios. Aí, anti-inflamatório, a gente pode até pensar na medicação? Pode, mas se a gente pensar na medicação, a gente pensa que é uma medicação que pode, inclusive, causar mais inflamação. Então, não seria vamos dizer assim, a maneira mais adequada da gente controlar uma inflamação sistêmica. A maneira mais fácil da gente controlar a inflamação sistêmica é, de fato, mudando a alimentação. Mudando a alimentação e o estilo de vida, porque a falta do sono, o estresse excessivo, a ansiedade excessiva, elas têm causado processos inflamatórios severos em organismos de uma forma geral, que às vezes são até saudáveis. Então, não vou colocar toda a culpa aí na inflamação, porque às vezes a grande questão ela pode estar relacionada com o emocional, com a falta de sono ou com outros fatores, como, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Mari? Os pensamentos tóxicos, neurotransmissores e substâncias químicas que nós produzimos no nosso corpo através dos nossos pensamentos, através daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então, é muito importante enfatizar aqui que a inflamação ela pode ocorrer por vários motivos, e a inflamação ela tem sido um fator muito grande, muito expressivo desse envelhecimento precoce. E quem quer ter uma vida plena, uma vida em abundância, né, Mara? A gente fala muito sobre isso, essa tal dessa vida em abundância. Porque nós estamos aqui para ter o melhor deste mundo, para ter o melhor que a gente possa viver. Não é para viver pela metade, é para viver por inteiro. Então, muitas vezes nós estamos deixando de viver os nossos propósitos por conta de realmente a gente não estar saudável para isso. Outro fator, então vou colocar alguns sintomas, tá? Se vocês quiserem anotar, se alguém quiser anotar, eu vou colocar alguns sintomas que eles podem nos mostrar, é claro que não é só isso, mas alguns sintomas que podem nos mostrar que o nosso corpo está inflamado. E eu quero que vocês anotem para que vocês entendam se vocês passam por isso também. Lembrando que a inflamação, ela vai trazer prejuízo para o corpo. Eu já vou explicar como isso acontece e como isso pode dificultar mesmo todo o processo metabólico. Um dos sintomas é o inchaço.
Quantas mulheres, Mari, quantas amigas você tem aí, quantas clientes que não reclamam do tal do inchaço? É uma queixa Exatamente. muito comum. Hoje eu É estive uma com queixa uma. muito comum no consultório. Com uma? A queixa dela era assim, nossa, mas eu tô me sentindo tão inchada, eu acho que eu tô menstruada, e eu, tipo assim, né? Sei. Uhum. Aí a gente identifica, né, que realmente é um corpo inflamado, que precisa cuidados, né, com a nutri, de mudança de alimentação, enfim, porque a gente pode combater isso, até mesmo no período menstrual, né, Gabi? Com certeza. Isso é muito legal, porque algumas pessoas relacionam o inchaço com o período menstrual. Porque, na verdade, durante o período menstrual, a gente passa por um processo inflamatório, principalmente no pré-menstrual. Na verdade, no menstrual, a inflamação ela não é tão grande, mas no pré-menstrual, a gente passa por um processo inflamatório natural do nosso corpo, que acontece por conta do nosso ciclo. E aí, o que acontece? Por que algumas mulheres incham muito? Então, o inchaço no pré-menstrual, ele até que é natural. Por quê? Porque existe um processo inflamatório, mas não pode ser aquele inchaço que incomoda, que aumenta muito o peso. Então, aumentar 300, 400, até 500 gramas, ok. Mas aumentar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, às vezes eu pego pacientes que Aquelas que relatam não conseguem que... nem colocar uma calça, né? Exatamente. Então, assim, se você tá realmente retendo e tá inflamando, tá inchando muito, é muito importante que você saiba que isso pode ser um processo inflamatório. Se você incha em outros períodos que não sejam ali o período menstrual, pior ainda, é um sinal muito grande que está tendo inflamação. E às vezes a gente consegue combater com o consumo de água, às vezes a gente consegue combater com o consumo de chás, mas a gente precisa, para que a gente tenha realmente vamos dizer assim, essa cura do inchaço, reduzir o processo inflamatório. O Ricardo está perguntando, a Mari respondeu, né? Se só mulheres. Não, homens também, porque homens também podem inflamar. Na verdade, isso é para qualquer um, porque inflamou, inchou. Então, muitas vezes esse inchaço ele vem muitas vezes não, na maioria das vezes vem dessa inflamação, e a inflamação ela pode vir para homens ou para mulheres. É que mulher, ela tem essa coisa do inchar no período pré-menstrual por conta da inflamação que acontece no período pré-menstrual. Outra questão que nos mostra que a gente pode sim estar passando por um processo inflamatório é a fadiga. O Ricardo, eu estou pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Ele falou que está inchado faz uns 18 anos. Ai, Ricardo, pelo amor de Deus, vai lá no consultório, a gente resolve isso, assim, ó, rapidinho, né? Então, assim, né, a gente consegue resolver, reverter essa inflamação através da mudança alimentar. E aí a pessoa emagrece, mas realmente, de fato, a gente percebe que o emagrecimento muitas vezes ele é até rápido, bem rápido, por conta da inflamação, por conta dessa diminuição da inflamação, porque daí desinflama, desincha e o resultado é super rápido. Outro sintoma que você pode estar inflamado é a fadiga. Sabe aquela coisa que a gente não consegue, às vezes, sair de casa, não consegue levantar, ou levanta, mas parece que está sempre arrastado? Isso é a fadiga, que é muito diferente da preguiça, porque às vezes a gente intitula o fadigado como preguiçoso, e não é preguiça, o corpo às vezes quer. Eu recebi uma paciente, ela era super feliz, ela é minha paciente ainda, ela é linda, ela teve uma mudança maravilhosa, e uma das queixas dela era isso, ela falava assim, eu não consigo sair de casa. Às vezes eu tenho vontade de ficar deitada, às vezes eu tenho vontade de não levantar, porque assim, realmente eu me sinto muito cansada. E foi muito marcante para mim, porque uma das coisas que eu perguntei para ela é que se isso poderia ser um processo de depressão, né? Se ela achava que ela poderia estar numa depressão, porque ela falou que às vezes ela não conseguia mesmo levantar da cama. E ela falou que não, que ela amava viver, que ela tinha muitos pensamentos positivos, que ela não tinha ansiedade. Eu falei, meu Deus do céu. Onde está o problema? E aí a gente descobriu depois que era um processo inflamatório que vinha do intestino. O intestino não funcionava bem. Quando a gente tratou o intestino, diminuiu o processo inflamatório, ela saiu dessa situação.
Então, é muito comum eu pegar pacientes no consultório que relatam mesmo essa coisa do não conseguir fazer as coisas, não só no consultório, no grupo mesmo, agora que eu acabei de participar, teve uma participante que falou da questão do cansaço, que às vezes não consegue, ela até pensou se ela iria ou não para o grupo, porque ela prefere ficar no sofá muitas vezes, mas ela tomou a decisão de ir para o grupo. E eu entendo, não é que ela não queria estar no grupo, mas é porque realmente é uma fadiga, é um cansaço. Você chega em casa e tem vontade só de ficar no sofá. E muitas vezes, gente, presta atenção, muitas vezes não é um processo depressivo, é uma fadiga física causada pela inflamação. Outro fator que eu coloquei aqui, que eu já falei, inclusive, é a diabetes. Algumas pessoas estão diabéticas porque estão inflamadas. E diabetes é uma doença muito comum que a gente diagnostique, só que seja excesso de carboidrato ou mau funcionamento da insulina, do pâncreas, e muitas vezes é pelo processo inflamatório da própria célula. Então, o que acontece? A célula ela não consegue receber a cascata de informação para que ela libere a entrada da glicose para dentro da célula. Então, a questão não é que existe excesso de glicose, às vezes até existe inflamação e excesso de glicose, mas eu pego pacientes que muitas vezes o problema maior não está relacionado com a questão do excesso da glicose, porque a gente tira a glicose e o processo inflamatório continua e a glicemia não baixa. É aí que a gente entra com fatores anti-inflamatórios e a glicemia baixa rapidamente. E muitas vezes a pessoa volta, inclusive, a comer um pouco mais de carboidrato e por conta do processo inflamatório não existir mais, a gente consegue diminuir a glicemia. Então, atenção para quem não está conseguindo baixar a glicemia, pode ser inflamação, tá? Para diabetes ou para não diabéticos que não conseguem baixar a glicemia. Doenças cardíacas, né? Então, pessoas que têm doenças cardíacas geralmente são pessoas que são mais inflamadas também. O câncer, o próprio câncer, ele pode ser uma doença inflamatória. Então, muitas vezes o câncer começa de uma pequena inflamação não combatida. Dor de cabeça, enxaqueca. Gente, cada vez é mais comum pacientes com enxaqueca. Tudo bem que tem muito peso da questão emocional, mas aí será que essa questão emocional ela não está trazendo um estresse tão grande que não está causando uma inflamação e essa inflamação também está potencializando essa enxaqueca? Então são coisas para a gente pensar, porque eu tenho muitos pacientes que a gente melhora toda a parte da alimentação e melhora, por exemplo, uma enxaqueca, mesmo porque existe uma alimentação específica para enxaqueca, tá, gente? Para quem tem enxaqueca, a gente trata de uma forma mais específica. Mas, muitas vezes, o paciente, às vezes, não vem com essa queixa, não relata a enxaqueca ou a dor de cabeça, é uma dor de cabeça que não é um absurdo, é só uma dor de cabeça que incomoda de vez em quando. Então, ele nem trata, né? Nem coloca no pacote da nutricionista para tratar. Mas aí, quando a gente melhora a alimentação por reduzir o processo inflamatório, a dor de cabeça passa. O Ricardo perguntou, o câncer começa de quê? Muitas vezes da inflamação, Ricardo. Muitas vezes esse processo inflamatório, ele vai gerar aí, porque o processo inflamatório, como eu falei anteriormente, ele é o quê? É uma tentativa do corpo em fazer uma reparação de um tecido que está prejudicado. E aí o sistema imunológico vai lá, vai tentar fazer essa reparação, e aí ele não consegue, né, fazer essa reparação, e isso ao longo prazo pode trazer um desenvolvimento de um câncer que, na verdade, está relacionado com outros fatores, não só com a inflamação, porque os outros fatores vão piorando, inclusive essa inflamação, tá? Mas pode ser por uma inflamação. Outra coisa, gente, que tá campeão aí, tá? Nutri, tô ganhando peso e eu não mudei a minha alimentação. E muitas vezes é verdade, gente, porque a gente costuma taxar a pessoa como mentirosa. E aí a gente fala assim, ai, nossa, fulano falou que não mudou a alimentação. Mas claro que mudou. Você acha que teria ganhado peso se não tivesse? Às vezes não. Às vezes por algum fator que pode, por exemplo, ser uma medicação. Passou por um processo onde precisou usar 2, 3 medicações. Teve um problema intestinal, muitas vezes a inflamação começa, a inflamação sistêmica ela começa no intestino, muitas vezes. Aí teve um problema intestinal, não soube tratar, essa inflamação ela acaba realmente indo para todo o sistema todo fica inflamado, e aí essa pessoa começa a acumular gordura. O que acontece? O acúmulo de gordura em pessoas inflamadas, e pessoas inflamadas elas não conseguem perder gordura. Às vezes ela perde o peso,
mas ela não perde gordura. Por quê? Porque, na verdade, eu falo que é como se o corpo estivesse em guerra. Eu quero que vocês me respondam, eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem enquanto eu tomo uma água. Se o nosso país estivesse em guerra, presta atenção que vou esperar a resposta de vocês. Se o nosso país estivesse em guerra e você tivesse um estoque de comida em casa, você comeria toda a comida? Ou comeria normalmente essa comida? Pensa aí. Ou o que você faria com essa comida? Você estocaria ou você comeria? Coloca aí, estocaria ou comeria? Bom, vou falar por mim. Eu estocaria. Fala, Mari. Eu estocaria. Por quê? Gente, eu vou esperar a resposta de vocês. Por que que você estocaria, Mari? Ah, eu estocaria para garantir, né? Para ir pegando aos pouquinhos. E ali garantindo O o. Ricardo também é racional, lógico. Eu ia estocar para garantir ali por um bom tempo, que eu não sei quando vai chegar, né? Enfim, a gente continuaria, Comeria menos. guardaria Pra para ter mais mais comida, né, tempo. Mari? É, Pra olha ter lá, mais comida por a mais Bel falou a mesma tempo. coisa, comeria menos, guardaria para ter mais tempo, né? Por mais tempo. Então, assim, esse é o mais lógico, né? A gente estocaria para não faltar, vamos dizer assim. Será que eu Acho também influenciei as isso. respostas aí? Acho que não, né, gente? Eu acho que todo mundo trabalharia De todo mundo. nesse estocar. Então vamos pensar, tá? Se eu falei que a inflamação, ela é um fator onde toda vez que existe uma inflamação, o meu corpo traz o sistema imunológico, uma cascata imunológica até o local para fazer a reparação desse tecido. Ou seja, meu corpo tá ou não tá em guerra? Tá ou não tá num processo de luta ali para fazer essa reparação? Tá, né, gente? O que você acha, Mari? Tá ou não tá em guerra? Tá em guerra. O corpo tá em guerra. O corpo tá realmente fazendo o quê? O corpo tá. Oi, Helder. O corpo tá buscando alternativas para quê? Para realmente solucionar aquele problema. E aí vamos pensar que se o meu corpo está em guerra, buscando alternativas para solucionar um problema que não está sendo solucionado porque nós continuamos agredindo, ou seja, o inimigo continua mandando ali a bomba para o nosso país, ou seja, a guerra está ali, a todo vapor, e não tem, tá? Os soldados, eles não conseguem, o sistema imunológico não consegue combater, por quê? Porque toda vez que ele combate, vem outro ataque. Se isso está acontecendo no nosso corpo, a nossa gordura, que é fonte de reserva de energia, ela vai ser livremente gasta ou a gente vai estocar? A Carol também estocaria. Alguém mais está travando? Gente, a Su falou que está travando. Para mim tá normal. Né? Então, gente, ó, olha como é que funciona. Vamos voltar para a história, vou contar mais rapidamente. O nosso corpo está em guerra, por quê? Porque, na verdade, o que, que acontece? Toda vez que há um processo inflamatório, meu corpo manda, vamos dizer, os soldadinhos, que é a cascata imunológica, para quê? Para combater aquela inflamação. Se está em guerra, se está tentando combater, mas ao mesmo tempo que ele está tentando combater, vem mais agressão, o meu corpo realmente está numa catástrofe, numa guerra iminente. Se existe uma guerra acontecendo a todo momento, o meu corpo vai fazer estoque de energia. Por quê? Porque ele não sabe quando isso vai acabar. Se ele não sabe quando a guerra vai acabar, quando ele vai poder livremente gastar essa energia, ele vai estocar. E a única forma do nosso corpo de estocar a energia é na forma de gordura. O nosso estoque de carboidrato é muito baixo, o nosso estoque de gordura é inacabável. A gente pode tocar quanto a gente quiser. Ou seja, é um paciente que acaba tendo dificuldade na perda de gordura e facilidade no acúmulo de gordura. Eu brinco com esses pacientes, eu falo assim, você virou uma maquininha de fazer gordura, né? Então, assim, por quê? Porque o corpo tá tentando estocar, o corpo tá tentando estocar, o corpo tá tentando estocar, tá? Então, assim, é muito importante. Gente, o Ricardo também falou da internet, mas alguém tá travando? Só para eu saber se a internet qualquer coisa eu mudo. Aqui não, aqui tá normal. Ai, gente, me ajuda aí.
mais pessoas falem pra gente se tá normal ou se tá travando, que daí eu vou dar continuidade. Tá normal, da Carla, Mames. Gente, vou dar continuidade então. Vocês vão me avisando. Ó, a Carol também tá normal. Carol também deu um positivo. Ótimo, vamos lá. Então, gente, é muito importante que a gente. Vamos lá. Então, é muito importante, gente, que a gente entenda que a inflamação é uma forma de defesa do corpo e nós precisamos desinflamar para que a gente realmente tenha resultados. Porque às vezes as pessoas fazem uma dieta, fazem certo, mas não combatem esse processo inflamatório e a perda de peso fica muito difícil. O processo inflamatório ele pode ser por vários motivos. Então, assim, fique atenta. Por quê? Porque se você não está perdendo peso, mas está fazendo a dieta bonitinho, pode ser um processo inflamatório. Se você está tomando medicação de diabetes e não está conseguindo resposta, pode ser um processo inflamatório. Se você está em tratamento de câncer, pense em combater essa inflamação, porque isso vai ajudar muito no tratamento. Problemas intestinais, quantas vezes também problemas intestinais eles são porque o intestino está inflamado, porque o corpo está inflamado, mas principalmente começa pelo intestino, o intestino está inflamado. Então, às vezes o tratamento ele é um pouco diferenciado se a gente conseguir passar então esses sintomas aí para o nutricionista, para o médico, enfim. E aí eu trouxe aqui para vocês 10 passos para envelhecer sem medo. 10 passos para você colocar em prática para que você possa envelhecer sem medo de ser feliz. Porque se você conseguir colocar esses passos em prática, eu tenho certeza que você vai ter um futuro muito melhor. Então, gente, anotem, peguem papel e caneta, vai ficar gravada essa live em nome de Jesus. Eu vou conseguir gravar, porque semana passada eu não sei, que eu apontei aqui que não gravou, mas eu vou realmente me prestar mais atenção para hoje. E aí eu vou trazer os 10 passos para você. Mas antes, gente, só trazer uma situação. Quantas vezes a gente fala que tá cansado porque tá velho? Fala que tem alguma coisa porque tá velho? Então, às vezes a velhice começa, no nosso pensamento. A gente mesmo se coloca como velho, né, Mari? Exatamente. Eu costumo falar que é assim, aquilo que você pensa é aquilo que realmente é. Então, a realidade, a gente começa a criar a realidade aqui. Então, se a gente começa a pensar que a gente está velho, que a gente está velho, que a gente está velho, a realidade já está começando aí, né? Então, a gente precisa cuidar com aquilo que a gente anda pensando, principalmente a respeito de nós mesmos, né? Do que a gente anda desejando para nós. Isso é fato, isso gera os nossos pensamentos, geram os nossos sentimentos, que geram a nossa comunicação. Enfim, isso gera os sentimentos, eles geram hormônios, eles geram químicas no nosso corpo. E essas químicas são responsáveis também, assim como a alimentação, elas são responsáveis também pelo nosso envelhecimento, né? Pela nossa longevidade. Então, enfim, a gente tem que cuidar bastante também com essa máquina aqui. Não é só com a máquina corpo, é a máquina mente também. Mas vamos lá para os 10 passos, depois eu finalizo com os sentimentos tóxicos. Vamos lá, gente, 10 passos. Primeiro passo é consuma catequinas. As catequinas são realmente importantes para a gente prevenir envelhecimento precoce, para a gente ter uma velhice mais saudável. E onde a gente encontra as catequinas? No nosso amado, idolatrado. Quantas vezes eu falo do bendito do chá verde aqui, gente? Olha, não precisa de muito. O chá verde ele é riquíssimo em catequinas. Então, busque um chá verde de qualidade. Faça diariamente e você já vai ter com certeza uma dose maravilhosa de catequinas. E as catequinas são incríveis para o envelhecimento precoce. Então, o primeiro passo, consuma catequinas, e aí eu já dou de cara o exemplo, que é o nosso maravilhoso chá verde. Segundo passo, consuma flavonoides.
E a gente vai falar de nomes um pouco estranhos, gente, mas eu vou sempre dar o exemplo aí na prática. Daí vocês podem usar, vocês têm que usar mesmo na prática. Mas, se um dia vocês escutarem alguém falando de flavonoides, vocês já sabem do que se trata. Onde a gente encontra flavonoides? Nós encontramos flavonoides no cacau, uau, no chocolate, tá? É claro, gente, que não adianta Anima ser o o pessoal. chocolate, anima, né? Mas Anima. não adianta ser colocado, não adianta a gente pensar, ó, isso é foda, falar em comidas que encontra só lá no Monte Fuji. Não, senhor, Ricardo. Chá verde a gente encontra em qualquer lugar, tá? Pode parar. Chocolate amargo. Até nos mercados a gente encontra chocolate amargo. Exatamente, Só hoje está que bem acessível, né? Já foi tá, menos acessível. Hoje está super acessível o chocolate 70% cacau, né? é que o nome é estranho, né? Catequinas, flavonoides, mas assim, chocolate todo mundo entende. Cacau, a gente pode usar o cacau em pó. Quem já viu aqui a minha panquequinha que eu faço com banana, ovo, cacau? E aí eu uso o cacau puro mesmo. E o cacau é riquíssimo em flavonoides. Então, aí um alimento super fácil que a gente encontra flavonoides. Frutas vermelhas. E é claro que as frutas vermelhas elas têm um acesso às vezes mais difícil, tem épocas que são melhores, né? Geralmente, se não me engano, o Helder, se estiver ainda aí, pode ajudar a gente. Se não me engano, o morango, ele é bom mais no frio. A gente tem essa época que é um pouco melhor. Mas, enfim, as frutas vermelhas, elas podem ser hoje compradas congeladas. Por quê? Porque já percebeu-se a riqueza dessas frutas. Então, a gente pode comprar ou congeladas ou secas. E as frutas vermelhas e as frutas roxas são muito ricas em flavonoides, que são essenciais aí para a gente prevenir, para a gente garantir um futuro, uma velhice saudável. Cebola roxa. Cebola roxa é rica em flavonoides. E olha só, que tal de vez em quando trocar as preparações com a cebola branca normal pela cebola roxa, para que a gente possa aproveitar um pouquinho aí dos flavonoides? Porque às vezes a gente acha que a cebola não tem diferença, branca, roxa. Não, a roxa tem mais Isso é flavonoides, então é novidade para legal. mim lá. Isso eu já estou Ah, anotando. já não, gente, todo mundo anotando aí. Todo mundo anotando, Outro gente. Eu vou alimento. anotar. Vou anotar essa dica da cebola roxa. E ó, o chá verde, por exemplo, a gente já falou várias vezes dele aqui, tanto para disposição quanto para diminuir a ansiedade. Falamos na semana passada dele, porque ele estava entre os 10 passos que a gente usou aí para chegar até até dezembro, de outubro até dezembro, com um corpo legal para o verão, né? Para a gente já garantir a mudança. Então, o chá verde está sempre presente aqui, porque é realmente muito estudado. E eu gosto de trabalhar com coisas que têm realmente resultado, que tem estudos em cima, eu acho isso muito importante. Vamos lá, maçã, gente, maçã também é rica em flavonoides. E quantas vezes é uma frutinha que a gente nem dá muita importância, até porque é uma fruta muito comum para nós. Então, às vezes a gente não dá importância nela. E a maçã é realmente, com casca de preferência, ela é muito rica em flavonoides, que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce. Então, gente, qual é a dificuldade de comer uma maçã no dia? A maçã, se você lavar a casca ali, você põe ela num papelzinho, leva para o trabalho, fica fácil de comer. Então, não é difícil, é prático, mas realmente a gente precisa sair da zona de conforto e trazer um pouquinho desses alimentos para o nosso dia a dia. Não é consumir de vez em quando. O Ricardo perguntou assim, mas o chá verde faz com mato mesmo ou esses cheios de sódio em pó? Ricardo, pelo amor de Deus, né? É claro que é com mato mesmo, eu sou natureba, eu gosto das coisas natural. Se você fizer com esses industrializados, você vai trazer mais inflamação para o seu corpo. O industrializado é um fator que inflama muito. Eu nem coloquei ele na nossa lista, porque eu já falei dele na semana passada, mas ele poderia entrar aqui na nossa lista sem dúvida. É que eu não quis pensar nos alimentos que a gente não pode, eu quis trazer para esse uma série de coisas que a gente tem que fazer, que a gente merece fazer para ter uma velhice mais saudável, e não as coisas que a gente não pode, tá? Outro fator que está aqui nos nossos 10 passos, que é o nosso terceiro passo, é o consumo de fitoquímicos.
Gente, eu sei que eu tô falando nomes estranhos que para vocês realmente não são familiares, mas quem é rico em fitoquímico? Temperos naturais, então, orégano, manjericão, salsinha, cebolinha, as folhas de uma forma geral, as frutas de uma forma geral, são ricas em fitoquímicos. Quem são os fitoquímicos? São substâncias presentes nos alimentos que não são nutrientes, nenhum desses são nutrientes. Eles são substâncias que agregam para a nossa vida sem gerar calorias, sem gerar, sem trazer nutrientes. São substâncias. E são substâncias que tem que fazer. Isso é o que a nutrição funcional nos traz. A nutrição funcional, ela traz uma alimentação que vai além do próprio alimento, carboidrato, proteína, gordura. Ela vai realmente em busca de substâncias que agregam além dos nutrientes. Essa é a nutrição funcional, essa é a gastronomia funcional pela qual eu sou tão apaixonada. Anotaram aí dos fitoquímicos? Anotou, Mari? Anotou dos fitoquímicos aí? Dos fitoquímicos, não. Fitoquímicos essas eu já. A novidade foi a do repolho, da cebola. Que inclusive alguém perguntou aqui do repolho roxo. É a mesma coisa? Não. Fala pra gente. Também o repolho roxo também é rico em flavonoides. Também. Também, legal. Essa eu também não sabia. Normalmente eu compro a cebola branquinha, o repolho branquinho, mas gosto dos dois, então dá para substituir, né, favorecendo o corpo. Exatamente. Agora é um pouco mais conhecido, consuma antioxidantes. Na verdade, todos esses alimentos têm também antioxidantes. Os antioxidantes são incríveis. E aí eu quero falar muito sobre a questão da cúrcuma. E hoje de manhã eu postei nos stories uma fotinho do meu Golden Milk. O que é o Golden Milk? É uma mistura de cúrcuma com outras especiarias que realmente ela é usada hoje como excelente anti-inflamatório, um excelente antioxidante. Para quê? Para garantir mais saúde. Então, por exemplo, eu tenho um relato de uma paciente que a gente não estava conseguindo fazer o controle da glicemia dela. Eu tinha, né, trouxe para ela, falei, olha, eu acredito que seja emocional, e ela também acreditava que podia ser emocional, mas ela não conseguia mudar a situação que estava trazendo esse transtorno emocional para ela. E aí eu falei, bom, vamos entrar então com a cúrcuma para a gente sentir como é que vai ser. E a glicemia dela baixou só pelo uso da cúrcuma. Né? Então, vê bem, antigamente na nutrição tradicional a gente trabalhava muito com a questão o que controla um diabetes? A redução do consumo de açúcares, de carboidratos de uma forma geral. E hoje a gente já tem a cúrcuma como aliado, porque ela é um anti-inflamatório e antioxidante. Então, realmente é muito importante que a gente consuma antioxidantes. E aí as frutas, verduras, legumes, todas essas que eu falei, que tem flavonoides, que tem catequinas, também tem antioxidantes. Por quê? Porque os flavonoides, as catequinas são tipos de antioxidantes. Então, realmente é bem importante essa questão do consumo de antioxidantes, e eu trouxe ele mais para a gente trazer a cúrcuma. Depois eu coloquei aqui os probióticos. Quem são os probióticos? Os probióticos ou lactobacilos. Probióticos e lactobacilos são, então a gente está aqui no quinto passo. Probióticos e lactobacilos são as bactérias que colonizam, as bactérias boas que colonizam o nosso intestino. Então, é importante que a gente tenha o máximo de bactérias boas. Por quê? Porque eu falei anteriormente na nossa live que muitas vezes a inflamação começa no intestino, né? Então, pessoas que têm doenças intestinais inflamatórias, intestinais, elas têm que tomar cuidado porque elas estão muito mais propensas a inflamações sistêmicas. Aí vem a dificuldade, inflamação causa inchaços, inflamação causa fadiga, e assim a gente vai, todos os sintomas que a gente falou anteriormente. E pode causar daí um câncer, pode potencializar uma diabetes, assim por diante. Então, é muito importante que a gente cuide do intestino. Também é outro tema que eu gosto muito, trago muito aqui no Instagram, porque realmente cuidar do intestino é muito importante. Então, incluir probióticos. E aí, um probiótico maravilhoso que tem essa é o kefir. E o kefir não é uma colônia vendida, é uma colônia dada,
Ou seja, não tem desculpa que é caro, que é difícil. Eu falo sempre assim, pergunta para a vizinha, para amiga, para mãe, para tia, que alguém tem uma coloninha de kefir para te dar. Então, quem quiser colonizar aí tem o kefir. Ou então a gente pode usar os probióticos em cápsulas, tá? Que também são bem legais. Sexto passo, consuma ômega 3. Também ômega 3 a gente já falou anteriormente. O ômega 3, por conta do EPA, ele é muito rico em anti-inflamatórios. Então, a porção do ômega 3 que é rico em anti-inflamatórios é o EPA. E onde a gente encontra ômega 3? De uma forma geral, nos peixes, nas castanhas, sementes. A gente tem a semente de chia, a gente tem a semente de linhaça. Como exemplos de peixe, nós temos o salmão, o atum, a cavala, são excelentes peixes fontes de ômega 3. Ou também pode vir via suplementação, através das cápsulas. Sétimo fator, consuma fitoesteróis. Aonde nós encontramos fitoesteróis? Abacate, azeite, castanhas e sementes. Gente, o abacate é sensacional, delicioso, gordura boa, e essa gordura, esse alimento é fonte de fitoesteróis. Os fitoesteróis, eles ajudam, inclusive, a reduzir o colesterol. Quantas pessoas têm colesterol alto e acabam indo para medicação? E a medicação, às vezes, do colesterol, muitas vezes causam dores, dores no corpo e geram um processo inflamatório, causando, inclusive, em muitos casos, de pessoas que começaram a consumir medicação para colesterol e entraram num processo inflamatório e desenvolveram, por exemplo, uma diabetes. Então, é muito sério isso. E muitas vezes o consumo do abacate faz esse colesterol baixar. Por quê? Porque ele é fonte de fitoesteróis. Então, a gente consegue combater tanto a inflamação quanto melhora a saúde de uma forma geral. Então, consumir abacate não precisa ser diariamente, mas com frequência é muito importante. E aí, o dia que você não consome abacate, consome o azeite. Ou põe um pouquinho de sementes na salada. Não é difícil pôr sementes nas saladas. É só você ter isso em casa. Por isso que esses 10 passos, eles são para te orientar, para que você busque ter esses alimentos em casa. Para quê? Para que você... Exatamente, para que você acabe... Para quem está anotando, amanhã já faz uma listinha do que tem que comprar no supermercado, do que tem que se, como se tem que se organizar para ter sempre esses produtos disponíveis. Não adianta falar assim, vou comprar quando eu precisar. Não, já tenham. Então faz aí as listinhas hoje mesmo e já amanhã já se organiza aí, já coloca no seu planejamento que horas você vai comprar cada um dos itens, para que não falte nessa casa. Ricardo, se você não gosta de abacate, azeite. Se não tiver nem salada, vai ser difícil. Exatamente, Ricardo, então tem que ter salada. Gente, o Ricardo está precisando urgente de um consultório, de ir para o consultório. Tá mesmo, Ricardo. Por isso que tá inflamado, faz 18 anos, hein? Ó, gente, eu sempre recomendo para meus pacientes a deixarem num potinho, esses potinhos pequenininhos de vidro, deixa várias sementinhas para poder levar para restaurantes. E aí joga um pouquinho por cima ali da salada, para quem come em restaurante. E às vezes é difícil, deixa na bolsa, tá? Não é difícil. Então, nas sementes a gente tem ômega 3, a gente tem fitoesteróis, a gente tem antioxidantes, nós temos fitoquímicos. Então, sementes são maravilhosas. Semente de chia, de linhaça, de girassol. Ricardo, beleza, tá participando, tá muito massa. Entra sempre, hein, Ricardo? Sim, não, Ricardo, massa, com Ricardo, certeza. Oitavo passo, gente. Consuma brássicas ou crucíferas. As brássicas e crucíferas, elas já apareceram aqui anteriormente, tanto no feed, se vocês forem lá atrás, a gente já falou sobre elas. As brássicas e as crucíferas apareceram nos 10 passos da semana passada. E consumir brássicas e crucíferas é muito fácil, e tem no dia a dia, tem na feira. É o brócolis, o repolho, tanto branco quanto roxo, couve-flor, rúcula, agrião, vou pegar minha colinha aqui, folha de mostarda,
couve, aí ó, o suquinho verde aparecendo. Tudo isso, gente, eles são fontes das brásicas e crucíferas. E a função das brásicas e crucíferas, a gente já falou na semana passada, é o quê? É eliminar toxinas através da desintoxicação hepática, ou seja, da desintoxicação do fígado. Então é muito legal e não é difícil a gente incluir as brásicas e crucíferas no dia a dia. Cozinha um brócolis na hora do almoço e bate um suco de couve de manhã, cozinha um brócolis na hora do almoço, ou pega no restaurante um brócolis e à noite faz lá uma salada de agrião, uma salada de rúcula ou uma salada de repolho. Gente, eu acho o repolho sensacional, porque o repolho é fácil a gente ter em casa, né? Ele não estraga com tanta facilidade igual as outras folhas. E gente, fonte para desintoxicação aí hepática, muito legal. Nono passo, tá? Vamos para o nono passo. Livre-se, falou, livre-se de pensamentos tóxicos. Nós temos pouco tempo aqui, mas eu queria que a Mari falasse um pouquinho mais desses pensamentos tóxicos, Mari. Exatamente. O 10º passo é durma bem. Então, também são os passinhos nutricionais, a Gabi já passou, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os sentimentos tóxicos. Então, quando a gente gera sentimentos tóxicos para a nossa vida, o que são sentimentos tóxicos? Estresse, pensamentos negativos, depressão, ansiedade. Então, assim, esses sentimentos, ficar alimentando problemas. Sabe aquela pessoa que tem um vício de ficar assim, o tempo todo murmurando, falando de problema, cabeça baixa? Eu falo que hoje a gente tem que cuidar muito cabeça baixa por causa de celular, e a própria expressão corporal gera um sentimento negativo. Então, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente está gerando para os nossos pensamentos. Por quê? Porque o nosso pensamento gera o nosso sentimento, e o nosso sentimento gera, sim, uma química no nosso corpo. E essa química, que inclusive é uma química que vicia, tá bem provável que essa química que hoje você libera, você aprendeu a liberar ela desde a sua infância, né? Então, pessoas viciadas, por exemplo, no estresse. Provavelmente, bem provavelmente, ela já vem aprendendo aquele estresse desde pequena, ela vem aprendendo aquilo como sendo, praticamente vira uma verdade para ela. Então, ela precisa o quê? O tempo todo estar se alimentando desse estresse, né? Então, ela cria situações para que o estresse venha e ela se alimente daquela química no corpo dela. Olha só como são os vícios emocionais. E esse sentimento, essa química que gera no nosso corpo, traz toxinas para o nosso corpo, assim como a alimentação, né, Gabi? Por incrível que pareça, ela também gera uma toxina no nosso corpo. E essa toxina também envelhece. Então, o que nós temos que fazer? Nos livrarmos desses pensamentos, desses sentimentos, para que eles não virem toxinas no nosso corpo, para que a gente não alimente essa química no nosso corpo. Então, é o tempo todo trazer. Então, o primeiro passo é trazer isso à consciência. Trazer à consciência o que você tem alimentado de ruim na sua vida e decidir interromper esse ciclo, né? Como qualquer alimentação, como qualquer toxina que a gente come na alimentação, a gente toma uma decisão. É claro, existe um processo para isso, né? Muitas vezes, racionalmente, a gente sabe como fazer e emocionalmente a gente não consegue. Existe um processo para isso, mas o primeiro passo é você entender que isso existe, que gera o sentimento, que gera a toxina no seu corpo e que isso precisa ser cortado, que isso precisa ser eliminado. E como que a gente pode fazer isso? Alimentando sempre os nossos pensamentos com coisas boas, gerando sentimentos bons para o nosso pensamento. O pensamento que gera o sentimento bom, então pensamentos bons geram sentimentos bons que geram boas químicas no nosso corpo. E aí a gente vai eliminando as químicas negativas, né? Então, gente, vamos cuidar também com aquilo que a gente pensa, né? Para que a gente possa livrar. Isso envelhece também. O estresse, é comprovado que o estresse envelhece. Ninguém quer envelhecer, né? Todo mundo quer envelhecer bem. Outro, então, não tenho muito tempo para falar, apesar até porque os vícios emocionais dá um tema bem longo, dá uma live inteira. Outra coisa é o dormir bem, né, Gabi? Que pra gente é essencial.
Então, a Gabi sempre dá dicas de como dormir bem, do que se alimentar para dormir bem. O Ricardo falou mais cedo aqui da questão do chá verde. E ele falou, eu vou lá fazer o chá verde. E eu respondi para ele, não, chá verde de preferência pela manhã. Por quê? Porque o chá verde atrapalha o sono. E ninguém aqui quer ter o sono prejudicado, porque todos nós queremos dormir bem, ter sono de qualidade, para que isso gere também coisas boas para o nosso corpo, para que a gente tenha um envelhecimento cada vez mais saudável. Né, Gabi? E quem não, e quem tá com dificuldade para dormir e ainda não pegou o meu e-book, eu vou disponibilizar para vocês no próximo, daí eu vou deixar um stories para disponibilizar para vocês o link, que daí vocês, né, arrastam a tela para cima e vocês conseguem baixar um e-book que fala só sobre a questão do sono, quais são os alimentos que melhoram. Então, quem ainda não tem esse e-book, assim que acabar, eu já deixo o link para vocês baixarem. Gente, então é isso. O que eu quero trazer realmente a cada live, a cada post, a cada stories? Eu quero trazer para vocês a experiência incrível de devagarzinho, passo após passo, estar incluindo novos alimentos na tua rotina, para que você vá mudando o hábito. Não precisa ser da noite para o dia, mudar radicalmente. Oi, Lari. Mas esses hábitos, eles podem ser mudados de forma gradativa. Então, realmente a cada live que você assiste, a cada stories que você assiste, não só meu, mas de todos os colegas nutricionistas, a cada post que você lê, a cada informação que você busca na internet, é realmente um reforço para uma vida mais saudável. E é muito importante que você faça isso, é muito importante que você faça escolhas, que você queira essa vida. Por quê? Porque a gente tem que viver o agora, mas pensando 30%, como a Mari falou, lá no nosso futuro, porque o nosso futuro depende daquilo que a gente planta hoje, daquilo que a gente come hoje, daquilo que a gente faz hoje, do sono que a gente deixa de ter ou que a gente tem com qualidade hoje, dos pensamentos que a gente tem tóxicos ou então que são pensamentos positivos. Então, é muito importante que a gente entenda que o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. E se você não quer colher doença, envelhecimento precoce, fadiga, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos e assim por diante, por favor, cuide hoje com esses pequenos passos. Chá verde, sementes, abacate, abacate, cebola roxa. Cebola roxa, maçã, que são todos os passos. E devagarzinho eu vou disponibilizando isso no feed para que vocês possam ter isso anotado, mas a live hoje, se tudo der certo, vai ficar gravada. Mari, você quer colocar mais alguma coisa? Não, acredito que é isso. Obrigada para todo mundo que esteve presente com a gente até o final. Quem não esteve, depois assiste gravado. E realmente, ou quem entrou depois, assiste o que vai estar gravado. E na segunda-feira que vem temos mais. E a gente sempre vai vir com um tema novo, um tema diferente. Inclusive, boa noite, se alguém quiser sugerir o tema, estamos abertas também, né? Exatamente. Então, boa tá bom. Noite, gente. Boa noite. Mari. Tchau, boa noite, Gabi.